Kim, muito obrigado por estar aqui, é um prazer falar com você. Eu que agradeço o convite, o prazer é meu. Você é o segundo entrevistado do programa. Estamos aqui, recebemos a Marina Silva, agora recebemos você. E aí, eu tenho certeza que grande parte do público já tem um posicionamento, uma opinião sobre você. Mas eu queria que você pensasse assim, acabei de chegar em algum lugar. Cheguei num estado onde ninguém me conhece, em um lugar onde ninguém sabe quem eu sou. Como que você gostaria de ser apresentado? Como você se apresentaria para esse pessoal? Depende, eu tô me apresentando num bar, eu tô me apresentando num ambiente profissional. Eu queria tanto que fosse num bar. Vamos fingir que é num bar? Vamos fingir que eu acho que vai ser mais divertido. No bar? É. No bar é o seguinte, olha, primeiro, você pegou uma oportunidade única em que eu estou num bar, né? Não acontece com frequência. Não é muito frequente, geralmente tô mais em casa, ou jogando Dota, ou assistindo One Piece. Mas, né, de vez em quando, principalmente quando puxado por amigos, estou no bar. Hoje eu sou deputado federal, né, sou advogado, sou escritor e gosto de piadas ruins, infantis, de quinta série. E eu acho que esse seria um resumo da minha apresentação. Fiz manifestações, participei do impeachment da Dilma. Acho que num bar eu resumiria assim. Entendi. Você tem uma grande base, você foi um deputado muito bem votado, principalmente em São Paulo. Você tem ótimas visualizações nas redes sociais. E você estava se apresentando como um pré-candidato ao governo do estado de São Paulo. E aí você desistiu dessa pré-candidatura, mesmo tendo uma base relevante no Brasil, mas mais especificamente no estado de São Paulo, que é a sua base. Por que desistiu? Não era o momento de concorrer ao governo do estado? Não, olha, eu pessoalmente, e até no meu vídeo de anúncio, falei que tenho vontade sim de ser governador do estado de São Paulo, mas hoje o nosso projeto principal é a pré-candidatura do Renan Santos à presidência da República. Aliás, até hoje eu não parei para fazer, ou falando a verdade, eu parei semana passada só para fazer pré-campanha para mim mesmo, porque o resto do ano eu passei viajando o país, fortalecendo o partido em outros estados, fortalecendo a pré-candidatura do Renan. E ele me chamou para assumir o ministério no seu governo e coordenar boa parte da equipe econômica, que é uma parte fundamental, nós temos duas propostas principais, uma na área de segurança pública, outra na área de economia e orçamento público. Eu sempre conduzi, eu sempre fiz parte da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, então é um assunto que eu... Desde o primeiro mandato? Que eu trato bastante desde o primeiro mandato. E... Então, assim, eu topei, né, o desafio de fazer essa articulação do programa. É uma coisa que demanda duas coisas. Primeiro, você ter uma noção do assunto, né? Óbvio que eu sou político, não sou técnico, mas eu me cerco e eu escuto e eu leio os estudos na minha avaliação, os melhores economistas do país, do Pércio Arida, do Marcos Lisboa, do Marcos Mendes, do Ricardo Paz de Barros, da Laura Miller, que durante bom tempo, acho que até hoje, trabalha junto com o PB. Então, essa parte de você ter uma noção da sua visão de mundo e tá minimamente embasado na parte técnica da economia, e do outro lado, saber conduzir a parte política, né? Que, nesse sentido, dentro do MBL, do Partido Missão, eu sou aquele, digamos assim, apesar de jovem, mais longevo em termos de mandato, né? São 7 anos já dentro da Câmara dos Deputados, e é preciso ter alguém que saiba lidar com o Congresso para aprovar as propostas, né? Só que a gente tem um embate que é muito claro entre Lula e Bolsonaro, independente de qual Bolsonaro que seja, contra o Bolsonaro. Só que tem uma pesquisa do Meio Ideia que me chamou bastante atenção, ela foi publicada no mês passado. Foi publicada nesse mês, a gente está gravando esse episódio em julho, que fala que 1/3 dos eleitores não queriam nem votar no Lula, nem queriam votar no Bolsonaro. O que você acha que explica essa quantidade tão grande de pessoas que estão sendo contra os dois principais candidatos que a gente tem hoje? Eu acho que tem um esgotamento, né? O Lula, ele acumulou escândalos de corrupção e uma administração que deixou o nosso país medíocre ao longo de 20 anos, né? Tanto com o mandato dele como com o mandato da Dilma. Dentro da própria esquerda, você tem insatisfações com o Lula, dizendo que ele fez concessões demais, dizendo que teve muita composição com o Centrão. Então, eu acho que, primeiro da população de maneira geral, né? Porque, vamos lá, mais de 90% da população não acompanha a política rotineiramente, né? Acompanha a política mais nos anos de eleição. Então, não tem grandes posições ideológicas. Para esse público, eu acho que o Lula, de maneira geral, representa uma figura desgastada,
que não tem dado resultados na economia, que não tem dado resultados na segurança pública e que, digamos assim, está datado, né? Ninguém espera nenhuma grande revolução, nem nada de novo e nada que traga nova esperança na candidatura do Lula. Por parte da esquerda, eu acho que o Lula hoje só é um instrumento para manter o PT vivo e para derrotar o Bolsonaro. Mas ele não representa, olha, a esquerda adora o Lula, tem como um grande quadro que vai trazer uma grande mudança. Não. Por parte do bolsonarismo, primeiro, você teve todas as contradições do próprio Jair no seu governo, né? Então, você dizia combater a corrupção e aí nomeou o Augusto Aras, que era um procurador-geral da República petista, que arquivou os processos da Lava Jato, que fez com que todos fossem soltos, desde Eduardo Cunha, Sérgio Cabral, até o próprio Lula. Fez uma nomeação para o Supremo do Cássio Nunes, que foi um dos ministros que votou a favor do Lula em relação aos seus direitos políticos, né? Então, não fosse o ministro indicado pelo Bolsonaro, Lula não teria direitos políticos. Toda a condução desastrosa e a negligência criminosa que a gente viu na época da pandemia. Então, tudo isso gera também um desgaste dentro da direita em relação à candidatura do bolsonarismo, né? Então, eu acho que existe esse espaço tão grande e eu diria até que esse eleitorado dos 30% é o ponto de partida. Mas ainda há outro eleitorado que faz o voto útil no Lula e no Bolsonaro, que não está nesses 30% porque ainda, digamos assim, está com a cabeça dura no sentido de achar que só o Lula pode derrotar o Bolsonaro do ponto de vista do campo da esquerda, e do ponto de vista da esquerda isso de fato é verdade, porque não tem outra candidatura, mas do ponto de vista da direita a visão equivocada de que, como o Flávio está na frente, é o único capaz de derrotar o Lula. Mas todas as pesquisas mostram que no segundo turno o Flávio apanha para o Lula, como de fato eu acho que a pré-candidatura do Flávio, em indo para o segundo turno, fatalmente perde para o Lula. E aí, para além dos problemas do Jair, temos os problemas do Flávio. O histórico problema da rachadinha, né, o envolvimento com a milícia no Rio de Janeiro. Inclusive, saiu foto recentemente dele com o Sicário, que era o capanga do Daniel Vorcaro. Hoje cedo, né? Essa imagem. O capanga do Daniel Vorcaro e ele próprio, né, indo pedir dinheiro roubado, né, para o tal do filme do Bolsonaro, que... Enfim, eu imagino que você entenda mais de cinema e de cultura pop do que eu e saiba que um filme com Jim Caviezel não custa 100 milhões de reais, né? Poucos filmes custam 100 milhões de assim, reais. Sei lá, não contrataram, vamos pensar quem tá aí, não contrataram o Pedro Pascal, não contrataram a Sydney Sweeney, né, pro filme dele, contrataram o Jim Caviezel. O espaço que o Missão vai tentar ocupar é esse da direita. Assim, primeiro assumir o polo da direita, mas ao mesmo tempo também trazer... E isso a gente tem trazido a juventude que historicamente, cuja família historicamente votou no Lula e votou no PT, mas que representa uma geração que tem um pensamento diferente. Então, o Renan, ele rodou ali o interior do Maranhão, as cidades mais pobres. Depois desse movimento do Renan, a gente viu jovens de famílias que sempre votaram no PT e no Lula, e que eles próprios, influenciados pelos pais, votariam também, virando voto para o Renan. Então, a gente não vira voto só dentro do campo do bolsonarismo, mas do petismo também. Óbvio que numa proporção muito menor. Mas eu acho que o nosso principal desafio é tornar o Renan conhecido, porque ele tem o melhor conhece-voto é dele, né? O nível de desconhecimento dele é de 80%. E ainda assim... um dos grandes problemas para qualquer eleição é você ter um um candidato que é desconhecido. Isso. Porque aí não consegue acumular nenhum voto. Aí o ponto dele é o seguinte... O conhece-vota dele é muito alto, porque ele é muito menos conhecido que o Zema, muito menos conhecido que o Caiado. E nas pesquisas, ou ele empata ou ele ultrapassa. Isso mostra que ele tem um potencial muito grande, e o desconhecimento eu acho que é uma barreira que a gente vence facilmente na eleição. Quando começar a ter debate, todo mundo assistir na televisão, ver os cortes, então... eu estou bastante otimista em relação à pré-candidatura do Renan. Vocês têm um livro amarelo, né? Que são os livros que falam sobre a ideologia por trás do partido. Só que tem trechos desse livro que pode ser considerado por alguns como trechos extremistas. Como, por exemplo, quando a gente fala dentro do livro amarelo da proposta de desfavelização do Brasil, que ele dá um foco muito mais em segurança pública do que de fato no que acontece ali com as pessoas que estão dentro da favela. Você acredita que o Missão tem posicionamentos extremistas? Não, eu acho que a gente tem posicionamentos radicais,
Porque não dá para você não ser radical num país que durante os últimos 40 anos ficou ligado à miséria, ficou ligado à pobreza e foi dominado pelo crime organizado. Você falou de desfavelização, em qualquer país civilizado, né, você ter um discurso de desfavelização é uma coisa absolutamente razoável. Mas no Brasil é radical porque ficou tão naturalizado a ideia de que tá tudo bem ter uma favela, a ideia de que tá tudo bem existir uma cultura do crime, a ideia de que tá tudo bem ter um... O senhor acha, então, que a favela e a cultura do crime são coisas que andam juntas? Olha, a cultura do crime, infelizmente, é legada para a periferia, é legada para a favela, porque quando você vê, né, proporcionalmente, né, os jovens mais ricos, né, tendem a ser de esquerda, né, o que mostram as pesquisas. Então tem uma votação maior, por exemplo, falando em São Paulo, em Pinheiros, né, é uma região que geralmente tem um voto, é uma das maiores rendas per capita de São Paulo, e tem um voto maior para candidatos de esquerda. Você vê essa elite defendendo pancadão, né, defendendo festas ilegais, né, muitas vezes promovidas por traficantes. Só que, quando está na vizinhança desta pessoa de esquerda mais rica, aí ela não quer, aí ela acha ruim. Ela defende como uma cultura da periferia legítima que tem que existir na periferia. Só que aí, nós administramos ali a região da subprefeitura da Vila Mariana através do subprefeito Rafael Minatogal. Que é do Missão? Que é do Missão, inclusive hoje é pré-candidato a deputado estadual. E as pessoas das comunidades pediam para fechar o pancadão. A maioria não gosta. Não é a cultura da favela, não é a cultura da periferia. É cultura de crime. O pancadão, então, estaria, pro senhor Promissão, estaria conectado com o crime, não como uma manifestação cultural da favela. Imagina, a maior parte dos moradores da favela não gosta de pancadão, sabe que o pancadão tem crime, sabe que no pancadão a menina que não se sujeita a ter relação com um traficante faccionado, ela é estuprada, ela é m***da, ela é espancada, né? Não quer que seus filhos frequentem, né, esse tipo de lugar. Então, não é manifestação cultural. A maior parte dos moradores de favela rejeitam isso, não gostam disso, querem dormir para trabalhar honestamente no dia seguinte. Então, infelizmente, a cultura do crime ela encontra um território mais prolífico, por assim dizer, na favela, porque é um lugar em que não há atuação do Estado para impor lei e ordem. Onde o Estado impõe lei e ordem, você não tem, ou pelo menos é muito menor a cultura do crime do que nos lugares abandonados. Da mesma maneira que nos lugares abandonados, você tem menos saneamento, você tem menos acesso à educação, você tem menos acesso à saúde, você tem menos acesso também à segurança pública, que garante um mínimo de ordem e de civilidade para que aquelas pessoas possam viver em paz e não reféns do crime. Falando sobre o Missão e as atividades do Missão, num passado não muito distante, a gente viu, e ainda hoje, na verdade, não é no passado, é o presente do país, campanhas de desinformação, e é algo que o próprio Congresso Nacional tem se debruçado. A gente pode discutir aqui se da forma certa ou da forma errada, mas tem se debruçado, o próprio Supremo Tribunal Federal, o governo federal, todos eles estão olhando para a desinformação. Agora o TSE, um dos focos deles é combater a desinformação. O Missão hoje ele apresenta uma proposta de uma renovação ética, né, e um rompimento com a velha política tradicional, o que, vale dizer também, não é novidade do Missão. Alguns outros partidos também já surgiram com essa proposta. Mas falando especificamente sobre desinformação, o MBL, em tempos anteriores, já foi criticado, já foi acusado de publicar desinformações. Aqui eu cito, por exemplo, o caso da deputada, da vereadora Marielle Franco, que foi assassinada, e depois o MBL, segundo o Jornal J, fez impulsionamentos sobre fatos criados que colocariam a Marielle Franco junto com os traficantes, com o tráfico de drogas. Como que o que não é comprovado, não temos nenhum indício de que isso de fato aconteceu. Como vocês pretendem fazer essa renovação ética com esse histórico de espalhar desinformações? Bom, primeiro que não fomos nós que espalhamos essa desinformação, foi a coluna da Mônica Bergamo. A coluna da Mônica Bergamo escreveu o seguinte, acho que alguma coisa do tipo, Marielle Franco é cadáver comum e tem relação com Marcinho VP, diz desembargadora do Rio de Janeiro.
essa foi a notícia da coluna da Mônica Bergamo, que nós reproduzimos, né? Não é um veículo de comunicação qualquer, é a Folha de São Paulo, maior jornal do país, e que nós reproduzimos a coluna da Mônica, em que ela escutou uma desembargadora e que a desembargadora fez essa informação. Não houve nenhum tipo de impulsionamento, não colocamos nenhum centavo nisso. Não teve impulsionamento pago para isso? Zero. Não tinha nenhum interesse em fazer nenhum tipo de impulsionamento. E o que nós reproduzimos foi uma notícia de um jornal que é o maior jornal do país. Então, assim, eu vejo toda essa campanha de desinformação aí sim, contra o MBL, o linchamento midiático, espalharam notícia falsa sobre a Marielle. E ninguém cobra a Folha, que foi quem criou esta matéria, que foi quem reproduziu a afirmação de uma desembargadora. Ninguém cobra a desembargadora, que foi quem falou isso. Porque, veja, a notícia em si da Folha não é falsa. Porque qual que é a notícia? Desembargadora diz: Marielle Franco tem relação XYZ. O que foi a informação que a própria desembargadora passou. E aí, o que nós reproduzimos? Folha diz que desembargadora diz X. Então, assim, não há nenhum tipo nós não agimos de maneira antiética, né? Nós não tínhamos, assim, nós não conhecíamos a Marielle, não conhecíamos o trabalho da Marielle, não conhecíamos o posicionamento da Marielle para ter interesse em divulgar qualquer coisa contra ela, ainda mais uma coisa falsa. Então, essa é uma acusação historicamente injusta que se faz contra nós, quando na realidade quem deveria ser cobrado é a desembargadora que disse isso e a Folha de São Paulo que deu espaço para essa desembargadora. Você diria que hoje o MBL e também no passado não tem conexão com espalhamento de desinformações na internet? Não. Perfeito. O Maurício mandou: Kim, o MBL apoiou Aécio Neves contra a questionável gestão da Dilma em 2014. Abraçou Eduardo Cunha no impeachment contra a corrupção do PT em 2015. Apoiou Temer para mudar o país em 2016. Apoiou voto no Bolsonaro para moralizar a política em 2018. Defenderam Moro como outsider capaz de dar novo rumo ao país em 2022. Quando vocês farão uma autocrítica sobre os posicionamentos assumidos ao longo desse tempo todo? Bom, vamos lá. Primeiro tem algumas mentiras aí, né? A gente nunca apoiou o Eduardo Cunha, a gente nunca apoiou o Temer, né? O que nós apoiamos foram pautas. Nós defendemos o impeachment. Nós protocolamos o impeachment com quem? Com o presidente da Câmara. Que era o Eduardo Cunha. Que era o Eduardo Cunha. Se o presidente da Câmara fosse o Lula, se o presidente da Câmara fosse, como já foi, o Arlindo Quinalha, do PT, nós precisaríamos estar com o Quinalha, com o Lula, para protocolar, porque é a autoridade responsável por receber o protocolo. Agora, existia uma onda de notícias falsas naquela época, falando, o MBL defendeu os escândalos do Cunha, passou pano pro Cunha. Jamais. Nós protocolamos o impeachment da Dilma com ele, ficamos um mês em frente ao Congresso Nacional para pressionar o Cunha a pautar o pedido de impeachment, então não teve nenhum apoio, né, nenhum alinhamento, teve um ato formal, um protocolo que precisaria ser feito com ele. Outro ponto também, governo Michel Temer, nós apoiamos a PEC do teto de gastos, nós apoiamos a reforma da Previdência, nós apoiamos a reforma trabalhista, nós apoiamos a reforma do ensino médio. Agora, a gente nunca defendeu o governo e falou, o Temer é maravilhoso, nós defendemos o governo. Não, nós defendemos pautas com as quais nós concordamos. Você faz essa separação, então, do indivíduo e por mais que sejam... Você citou basicamente todas as pautas do governo Temer. Você faz essa separação. Vocês não apoiaram o Temer em si, a pessoa, mas as pautas que ele estava colocando. Não falei todas porque tinham várias outras, né? E outro ponto, você apoiar um governo, né? Não é você apoiar determinadas pautas que ele coloca em discussão, mas é você apoiar as figuras do governo e o programa do governo de maneira geral. Então, nós não apoiamos e saímos em defesa do Gedel, que era ministro do Temer, quando ele foi pego com um monte de mala de dinheiro, e pelo contrário, nós defendemos o Marcelo Calero, que era o ministro que denunciou que o Gedel queria utilizar o IFAM para dar um beneficiamento para o apartamento dele, acho que era lá na Bahia, né? Então, nós apoiamos um dissidente, né, que era ministro do Michel, saiu porque viu um escândalo e denunciou. Nós ficamos ao lado desse cara no escândalo. Então, assim, não fizemos campanha para ele, nós defendemos as pautas com as quais nós concordamos. Da mesma maneira que, por exemplo, você teve recentemente aí 5 medidas provisórias do governo Lula, do PT, para liberar recursos para socorro na Zona da Mata, onde você teve desastres naturais. Eu apoio esta pauta e eu votei esta pauta. Que foi votada hoje no dia da gravação. Foi votada hoje e é do governo Lula. Então assim, eu não sou lulista e eu não sou petista. Então, você ter uma pauta do governo que você apoia e que você faz a defesa, não significa que você apoia aquele governo. Significa que você apoia aquelas medidas específicas que foram colocadas. Agora, fizemos sim
voto útil no Bolsonaro para derrotar o PT, e sim, tivemos as nossas esperanças destroçadas porque o Bolsonaro sequestrou a revolução que a gente estava promovendo desde o impeachment, em que o PT estava destruído, o Lula estava preso, estava inelegível, e aí vem o Bolsonaro e ressuscita o PT. O próprio Zé Dirceu dizia, quando teve o impeachment, que o PT ficaria pelo menos 16 anos fora do poder. Mas ele não contava que surgiria uma figura tão incompetente e tão corrupta quanto a família Bolsonaro, que teve a capacidade de reviver o PT em praticamente um mandato de presidente da República. Olha só, o primeiro presidente a perder a reeleição foi o Bolsonaro. Nem a Dilma, que é a Dilma, e foi responsável pela pior crise econômica da história do país, pior do que da pandemia. Nenhuma pandemia global conseguiu causar tanto estrago econômico quanto a recessão causada pela Dilma Rousseff. Até ela conseguiu vencer a reeleição e o Bolsonaro não. Então, assim, sim, nós fizemos um voto útil para derrotar o PT e, infelizmente, esse voto útil se mostrou inútil. Mostrou que, na realidade, ele estava entregando de bandeja a volta à ressurreição do Lula na política. Você citou o Temer, que vocês não os apoiavam. A gente tem uma matéria de 2019 da Folha de São Paulo que cita assim: Temer foi recebido com aplausos no Congresso do MBL em 2018. E fala que antes da entrada do Temer, os membros do MBL se apresentaram à mesa, afirmaram que a participação do ex-presidente era um dos pontos altos das edições do Congresso que estava sendo realizado. Bateram palma, mas não estavam com ele. Não, vamos lá. Nesse Congresso, nós chamamos todos os ex-presidentes da República. Inclusive a própria Dilma, quem tinha feito a manifestação contra. E quem que foi? O único que topou foi o Temer. Só ele que participou? De todos os ex-presidentes que a gente chamou. Inclusive, há notícia pública sobre isso, né? Então, em sendo na promoção das reformas, que foi a pauta pela qual o Temer foi chamado, de fato, como eu coloquei para você, com toda a abertura e transparência, apoiamos o teto, apoiamos a reforma trabalhista, apoiamos a reforma do ensino médio, apoiamos a reforma da Previdência, que ele não conseguiu levar em frente, mas em nenhum momento a gente saiu em defesa das acusações que você teve da Procuradoria-Geral da República contra ele e contra os integrantes do seu governo. Isso, você citou em uma entrevista sua que não deveria ter um centavo de emenda parlamentar. O senhor é crítico às emendas parlamentares, mas pelo que a gente vem acompanhando durante os últimos anos, a emenda parlamentar só tem crescido. Tem uma movimentação do próprio Supremo Tribunal Federal para tentar reduzir a quantidade de dinheiro destinado para as emendas parlamentares, só que também tem um revés muito grande do Congresso atacando o Supremo Tribunal Federal justamente por conta disso. A gente tem a Operação Transparência da Polícia Federal, que está vendo justamente também como essas emendas estão... Quem está destinando essas emendas, né? Colocou ali o Eduardo Cunha e colocou também o Valdemar Costa Neto. Nenhum dos dois tem candidatura, nenhum dos dois tem mandato dentro da Câmara dos Deputados, nem no Senado Federal. Mas eles estavam falando para onde que deve ir o dinheiro, o que foi um grande absurdo. Isso tudo supostamente, né? Óbvio, porque não quero problemas com a justiça, ainda está sendo investigado. O que você acha que precisa ser feito para que as emendas parlamentares, que são uma ferramenta que está na Constituição, podem até, em certo grau, serem bem utilizadas. O que você acha que falta para as emendas serem bem utilizadas ou não devia ter nenhum tipo de emenda? 2 pontos. Primeiro, preciso corrigir um pressuposto da sua pergunta. O Supremo em nenhum momento fala em quantidade de emenda, em valor de emenda. O que o julgamento que está sob relatoria do ministro Flávio Dino trata é sobre transparência no orçamento secreto, né? Que eu acho que sequer deveria existir. Eu acho que se o ministro Flávio Dino tivesse mais coragem para enfrentar o Centrão, ele deveria simplesmente declarar a inconstitucionalidade do orçamento secreto. Porque nós temos ali... O senhor apoia isso, então, a inconstitucionalidade do orçamento secreto? Assim, é uma interpretação lógica da Constituição. Porque a Constituição fala que você precisa ter legalidade, não há legalidade em relação às emendas do orçamento secreto, né? Não tem embasamento legal para isso. Que você precisa ter transparência, né? Ao mesmo tempo publicidade, né? E ao mesmo tempo não existe. Chama-se orçamento secreto por uma razão, né? Por uma boa razão, que se chama secreto. Do outro ponto, que você precisa ter a eficiência, né? E eu acho que e aí eu discordo de outro ponto que você colocou. As emendas até que, de maneira geral, se existissem, fossem bem utilizadas. A melhor maneira de você utilizar o orçamento público é com um órgão que tem um corpo técnico feito para lidar com o orçamento público, que é o executivo. O legislativo não tem sequer servidores que tenham a especialidade de analisar cada ponto do país, cada estado do país, cada município do país e falar
qual investimento deve ser prioritário. Essa função ficaria, teoricamente, a cargo do próprio legislador, né? Do próprio deputado ou senador, que esse é o argumento que eles utilizam para defender as emendas parlamentares, porque eu sei como que funciona na minha base, diferente do governo federal. O que é mentira, o governo federal sabe mais, né? Quando ele fala, eu sei mais, ele sabe mais o voto do prefeito que ele quer comprar com a emenda. É isso que ele sabe, né? Que é um ciclo de venda, né? Um deputado vai lá, vende o voto dele pro governo Lula, né? Aí ele compra o voto do prefeito, o prefeito compra o voto do vereador, o vereador compra o voto do eleitor. E você perpetua o centrão no poder. Então, quando eu vou te falar uma experiência, minha primeira missão oficial como deputado federal foi ao Japão, né? E eu acho que foi janeiro, fevereiro de 2019. E eu não sabia o que era emenda, como é que lidava, porque eu disputei a Câmara falando de proposta, né? De lei, de fiscalização, não de emenda, né? E aí eu perguntei, né, para um deputado, eu tive um encontro com alguns ministros, até um ex-primeiro-ministro, que é o Taro Aso, no Japão, e eu perguntei para um dos deputados, como é que funciona a emenda aqui e tal? Ele, emenda? Ele, a indicação que você faz no orçamento é aí que vai para sua base eleitoral. Aí ele fala, o que é isso? Eu falei, não, uma prática que tem lá no Brasil. Aí ele, tá, mas quem foi preso por esse escândalo? Eu falei, não, é legalizado lá, você pode fazer isso. Então, assim, no mundo desenvolvido, né, não existe isso. Nos Estados Unidos, né, eu tenho o Rafael Minatogawa, foi meu chefe de gabinete, depois subprefeito da Vila Mariana, ele fez um mestrado em Poder Legislativo. Um dos objetos de estudo dele foi emenda. Nos Estados Unidos, chamam emenda de barril de porco, né, que é uma coisa menor, de deputado de baixo clero, que em vez de debater o país, fica querendo pegar um pedacinho do orçamento para sua base. Então não deveria existir. E o orçamento secreto é inconstitucional. E o Dino não tem que... o Supremo chamou uma mesa de negociação para estabelecer parâmetro. Não tem parâmetro. É inconstitucional, você derruba. Você não barganha a constitucionalidade, né? Principalmente com quem está atuando de maneira inconstitucional. Então, eu acho assim, primeiro... E aí, avançando no que você falou. Valdemar da Costa Neto, Eduardo Cunha, não tem mandato. Portanto, não tem base eleitoral, né? Que é a justificativa. Não, tô mandando para atender minhas bases, né? Pois muito bem. Se o Eduardo Cunha não tem eleitor e o Valdemar não tem eleitor, eles não têm base para mandar o dinheiro. Então, eles estão mandando esse dinheiro para onde? Com que finalidade? Qual que é a finalidade, se não tem base eleitoral, né? Porque mesmo um deputado do Centrão pode utilizar a emenda de uma maneira legal e constitucional, repassando para o prefeito pode até fazer uma coisa imoral, como ter 2% de esgotamento sanitário e contratar o show do Wesley Safadão, mas é legal ainda, né? Não acho que deveria ser. Num governo missão isso não seria legalizado, mas hoje é. Mas do ponto de vista de quem não tem eleitor, você me desculpa, mas é uma dedução lógica de que é dinheiro desviado. O senhor acha que esse... Não tenho a menor dúvida, o Valdemar da Costa Neto e o Cunha estão roubando dinheiro de emenda. Assim, isso, né, não, por favor, não processem ele, processem a mim, né? Eu tô quieto, eu tô fazendo pergunta. Sou eu que tô falando, é que de vez em quando processo um entrevistador por osmose, né? Eu já tive essa experiência, mas assim, então, já que eu já tive essa experiência, é na minha conta, não é da conta da instituição que tá me entrevistando, não é na conta do entrevistador. Valdemar da Costa Neto e Eduardo Cunha estão roubando dinheiro de emenda, assim, não há outra razão pela qual um presidente de partido ou um não deputado faria indicação ao orçamento. O senhor falou que das suas principais pautas dentro do Missão é segurança pública. E eu quero citar alguns dados aqui de segurança pública, porque em uma entrevista que o senhor deu à Rede TV, o senhor falou que ainda estava se apresentando como pré-candidato ao governo do estado de São Paulo, e falou que se o senhor tivesse como governador, a letalidade ia aumentar muito, a letalidade policial. Você também falou que faltou ao Rio de Janeiro matar mais faccionados, isso depois daquela operação que teve no Rio de Janeiro, que matou centenas de pessoas. Contudo, a gente sabe que quando a gente fala sobre letalidade policial, essa letalidade não acompanha a demografia do país de forma isenta. A gente tem... Em São Paulo, por exemplo, 40,9% da população negra é negra, só que a letalidade policial corresponde a 64,6% voltada para a população negra. Ou seja, tem muito mais negro morrendo do que a média do estado de São Paulo. Você acha que essa política de letalidade maior não pode acabar condenando uma população específica, nesse caso, a população preta? Não, olha... Eu já escutei uma frase de um policial militar da Rota, negro inclusive, que ele diz o seguinte: olha, se tem um bandido negro me atirando com um fuzil contra mim, você quer que eu faça o quê? Pinte ele de branco antes de atirar contra ele? Então assim,
Não existe essa visão da Polícia Militar ou da Secretaria de Segurança Pública de que eu estou matando o sujeito porque ele é negro, né? A troca de tiros, eles não olham a cor, eles não olham a estatística, eles não olham a proporção de quem tá morrendo, e pelo contrário, eu vou te falar, teve até uma das polícias mais letais do Brasil, é a polícia baiana, né? Um dos estados que você tem a maior parte da população negra, inclusive os próprios policiais. Então, não existe um ódio de raça promovido por uma polícia que supostamente seria fascista, eugenista. Não, a própria polícia majoritariamente negra, e eu me lembro também, eu preciso puxar isso com exatidão, mas eu me lembro de ter um estudo também no Rio de Janeiro, de colocar boa parte dos policiais militares do Rio, da proporção, sendo negros e nas operações trocando tiro com negros, assim como troca tiro com brancos. Então, assim, eu não acho que existe um direcionamento de letalidade policial para matar mais negros. Assim, em nenhum setor da sociedade, né, a proporção, em qualquer matéria, né, de negros ou de brancos ou de amarelos ou de qualquer etnia ou de qualquer classe social é uma relação diretamente proporcional, né? Essa relação de que tudo é diretamente proporcional não é em praticamente nenhum setor da vida, seja na polícia, seja na letalidade policial, seja em renda, seja em escolha de cursos, né? Determinado perfil escolhe mais engenharia, determinado perfil escolhe mais enfermagem, escolhe mais medicina e não tem a proporção exata de negros ou de mulheres em cada curso. É uma opção das pessoas e não vai haver cálculo diretamente proporcional em nenhuma área da humanidade. Recentemente, os Estados Unidos declarou que o PCC e que o CV são grupos terroristas. Teve uma movimentação aqui no Brasil, também dentro do governo, de que isso poderia ser uma ingerência na soberania do país. O senhor citou em uma entrevista que isso não seria uma ingerência, porque, por exemplo, o Brasil pode considerar o Hezbollah terrorista sem estar entrando na soberania do Líbano. Exatamente. O Brasil não considera o Hezbollah terrorista, mas considera, por exemplo, a Al-Qaeda. E que essa era uma independência do próprio Estado, dos Estados Unidos, de fazer essa definição. A diferença é que o Brasil faz essa definição baseada numa lista da ONU, né, de quem são as organizações terroristas. E o Brasil nunca invadiu nenhum país, nunca bombardeou nenhum país para combater terrorismo. O senhor não acha que a gente corre um risco, e também olhando sobre essa relação que os Estados Unidos têm com a América Latina desde a retomada do presidente Trump, você acha que o Brasil não sofre nenhum risco de ter a sua soberania atacada com essa decisão? Zero. Os Estados Unidos, se quiserem invadir o Brasil, invadem. Eles não precisam declarar nenhum grupo terrorista. Eles têm força bélica para isso. E o Trump já mostrou que quando ele quer, ele invade. E ponto. Não precisa ter, não exige um formalismo, né? É uma ilusão de que uma mudança formal de classificação dos Estados Unidos como grupo terrorista vai fazer com que eles tenham mais poder de invadir o Brasil. Eles têm o poder de invadir o Brasil agora. Eles têm um F-35 com capacidade de, fora dos nossos radares, lançar uma bomba atômica no nosso país. O Brasil não tem capacidade de defesa para defender a sua própria soberania. E isso não decorre de um problema formal. Porque o Brasil é soberano porque formalmente boa parte dos países não consideram o CV ou o PCC como organizações terroristas. Não, a soberania decorre da sua capacidade de se defender. E eu até achei cômico que outro dia eu estava lendo uma entrevista do ministro da Defesa, o Zé Múcio, falando: o Brasil não tem defesa. Assim, chega a ser tragicômico você escutar, aspas, ministro da Defesa diz, nós não temos defesa. Então, a nossa soberania só vai existir, e ela não existe hoje, se a gente tiver capacidade de defesa, se a gente tiver forças armadas bem equipadas. E hoje não tem. Então, assim, não muda em nada, né? Não muda em 1% a probabilidade dos Estados Unidos invadirem o Brasil, a declaração de que é terrorista ou de que não é terrorista. Se os Estados Unidos quiserem, eles podem declarar que o Brasil é um país pacífico e soberano e invadir, porque eles têm poder bélico para isso. O senhor acha que não serviria como... Porque o Trump, ele também tem que responder para a sua própria base. Ele tem também questões eleitorais. Ele teria que ter uma justificativa, teoricamente, para fazer a invasão. Isso não poderia servir como justificativa. Não precisa de justificativa, o senhor acha? Não precisa. Ele já tem uma rejeição da sua própria base, né? Boa parte do Partido Republicano não concordou e votou contra repasses de recursos americanos para o Estado de Israel.
E o Trump se importou com isso? Continua Não. enviando. A gente tem uma pergunta aqui do VP, continuando para nossas perguntas da audiência. O VP Bremo mandou aqui. Por que você é a favor da escala 6x1? Eu não sou a favor da escala 6x1. Eu sou contra enganar o trabalhador dizendo que a PEC vai acabar com a escala 6x1. Uma PEC formal, colocar uma coisa na Constituição, não faz com que isso seja realidade. E essa é a mentira que está sendo vendida para a população. Né? Se a Constituição, se colocar na Constituição fosse sinônimo de tornar realidade para o trabalhador teria lazer, educação, o próprio trabalho digno, teria moradia, teria... Tudo isso são direitos constitucionais. Boa parte cláusulas pétreas, inclusive. O trabalhador tem isso? Não tem. Então eu não vou mentir para ele votando uma PEC populista que não vai fazer com que ele deixe de trabalhar na escala 6x1. Você só deixa de trabalhar na escala 6x1 investindo em produtividade. Só que aí não é um discurso eleitoral bonito. De falar, olha, eu vou aprovar uma PEC e acabou essa história de você trabalhar 6 dias por semana. Falar em produtividade é mais complexo, porque é uma solução verdadeira, é uma solução real. Né? Você falar de abrir espaço no orçamento discricionário é chato, eu sei, as pessoas não sabem o que é orçamento discricionário, as pessoas não sabem o que é produtividade, as pessoas não sabem a diferença entre gasto e investimento, e por isso, quanto mais difícil menos popular é, porque as pessoas não querem se aprofundar em nenhum assunto. Então, é muito mais difícil falar a verdade para o trabalhador de que vai levar um tempo de geração de riqueza, né, e de melhoria da vida dele, para de fato ele poder trabalhar menos e receber mais, do que colocar uma PEC populista. Tanto que, veja, o governo votou contra a escala 4x3. Se eu colocar na Constituição que o trabalhador vai trabalhar 4 dias por semana e folgar 3 com o mesmo salário, garantisse na realidade material que isso vai acontecer, por que o governo votou contra? Se esse é o pensamento dele, colocou na Constituição, funciona na realidade material. Coloquei no formal, coloquei na lei, funciona na realidade material. Se esse é o raciocínio, o governo, então, poderia ter votado a favor. A própria Erika Hilton, que é a grande propagandista, né, da proposta de emenda à Constituição, votou contra a escala 4x3, que era o texto original da própria PEC dela. Né? O que houve de destaque, de obrigatoriedade de fazer todos os deputados votarem, foi em relação à PEC original da Erika Hilton, e a PEC original era 4x3, ela preferiu ela própria votar no 5x2. Se o pensamento dela, veja, que não é o meu, é de que colocou na Constituição, transformou na realidade, por que votou contra? Então, para mim fica muito claro que é um populismo eleitoreiro, e eu estou acostumado a votar pautas impopulares falando a verdade para as pessoas. E eu sei que daqui um ano, se a PEC for aprovada e entrar em vigor, as pessoas vão ver o meu discurso de agora e vão falar, realmente ele está certo, não mudou nada.